Eu tenho 24 anos de profissão e por 7 anos eu fui especialista em Minha Casa Minha Vida. E eu tinha vários tipos de estratégias para vender. A gente chegava a vender 100, 150 apartamentos por mês. E na minha época não tinha o tráfego pago. O corretor... Graças a Deus que não tinha tráfego pago. Pois é, sabe como a gente fazia? Agora, linha de produção. Você que tá aí, um monte de gente sentada na cadeira esperando cair do céu o tráfego pago. Eu fazia a linha de produção da seguinte forma. Tinha 40 corretores, 4 gerentes. A gente ia pra rua, colocava o nosso tênis, nossa calça jeans, eu fazia uns panfletinhos, faço a sua simulação da Caixa Econômica, aproveite o subsídio do governo, a gente tinha esses panfletinhos convidando os clientes para tomarem um café da manhã. Eu alugava o Sesc Senat, que é um local enorme, colocava lá 40 mesas, fazia um café da manhã, pão, queijo, presunto, bolo, sucos e café com leite. A gente colocava 200 pessoas naquele lugar durante o dia. E quantas vendas saía, Milene? Gente, todo final de semana eu fazia isso. Milene, todo final de semana. Quanto tempo que você fez isso? 7 anos. E foi a maior virada, gente, da minha vida. Foi quando, assim, eu alavanquei a minha carreira. Foi quando eu fiz Minha Casa Minha Vida nesse formato. Era linha de produção. A gente ia pro... Recorrência, venda todo mês. Porque só vale a pena o mercado de Minha Casa Minha Vida, o mercado econômico, se você tiver volume. Se não tiver volume, não vale a pena. Você tem que ter volume. Para ter volume, mudou alguma coisa? O tráfego pago... hoje em dia é melhor, ou a minha época, aquele método que a gente tinha do PAP ainda tem, vamos dizer, resultado. Vocês ouviram a Milene? Você está ouvindo a Milene? Vocês estão ouvindo quantas unidades ela vendia? Era Milene, show. deixa eu te falar uma coisa, se você fizer isso hoje, você vende 2 vezes mais. Sério, cara? É, porque o corretor acomodou o lead. Ele prefere ficar no mar, no Oceano Vermelho. Cara, você trabalhar online, você tem que ser rápido, você tem que ser bom, você tem que engajar, você tem que fazer um monte de coisa. Pode demorar 1 segundo e o cara é muito esclarecido. Agora o cara da rua tá lá parado. Ninguém liga para ele. Ele não vai atrás. E quando ele recebe uma oportunidade, ele só quer saber como é que funciona. E qual que é o trabalho do marketing, Milene? O grande trabalho do marketing é falar a mesma coisa de forma diferente. É verdade. Então, quando você coloca que é um cadastramento, Minha Casa Minha Vida, que é uma simulação para ele poder fazer, você não está falando de produto, você está falando de oportunidade. E a galera cansa de fazer lead falando de produto. O cara tá nem aí pro produto, o cara sabe se cabe no bolso, se ele pode ir lá, se você vai ajudar, se você vai orientar ele. É disso que ele precisa. Ele precisa que você ajude e você oriente ele de como ele quer, porque tem muita gente, Milene, querendo comprar imóvel. E antes de ele escolher o produto dele, ele precisa saber quanto ele pode. A capacidade financeira dele. Primeiro fazer a simulação da pessoa. E ele tem vergonha de entrar no stand de venda. Gente. Pois é, gente. E tem gente montando imobiliária para tratar com Minha Casa Minha Vida em locais nobres da cidade. É isso. Gente, a imobiliária que vai vender Minha Casa Minha Vida é aquela que está no estacionamento do supermercado popular. Exatamente. É isso essa aí. que está arrebentando. É aquela que faz, sabe o que eu fazia, Garra? Eu colocava aqueles mini stands nos supermercados. Olha, a gente tinha mini stand em estacionamento de supermercado, a gente alugava o espaço, né? Botava o corretor. Hoje eu fui no imobiliária que muito, tem uma loja no estacionamento do shopping. Gente, e tá aqui comigo. Eu sei quem é. Não é, tá nem prestando atenção. Nem olhando, tá ali, né? ó. A gente olha falando Lucilene, ó lá, tá aqui do lado, eu falando. A minha amiga Gil, que já esteve aqui no podcast. Por favor. Gil, beijo pra você. São feras. feras. E hoje a gente fez um evento, gente, que maravilhoso, lindo, né, com as grandes imobiliárias aqui. Esse mercado é muito bacana. De Ananindeua. Cara, uma galera que arrebenta. Pergunta se tem alguém aqui da HGI? HPI. Tem alguém aqui da HPI? Pessoal da HPI. Olha lá. Cadê a galera da HPI aí? Levanta a mão. Acompanhando de peso.
Cadê a galera da Real, Stand Online, da Brau? Débora. Não deixa eu esquecer ninguém. Da Mafra, que deu um show lá. Galera da Unique. Exatamente. Quem é a dona da Unique? É a Júlia. Júlia tava lá com o pessoal. Júvia, desculpa. É isso aí. Engatei no teu nome assim, de novo. Isso é fundamental. Então, o corretor é igual ao artista, ele está onde o público está. Ô, Milene, se você voltar agora, você fica rica. Porque a galera só quer saber de lead. O pessoal não consegue entender que o mercado imobiliário é feito por diversos canais diferentes. Sim. Você que é empresário não pode colocar suas cestas num lugar só. Se a cesta quebra todos os ovos. Sim. E você vai ficar de que jeito? Então, tem que fazer prospecção, tem que ligar para indicação de cliente. Você que tem cliente, tem que passar a mão no telefone, ligar para o cliente todo mês, saber como é que ele tá, saber como está a família, saber se está recebendo boleto. O corretor vende e some. Não pode. Tem que ter pós-venda, né? Tem que ter pós-venda. Tem que ter pós-atendimento. Você falou tudo. O pós-venda é venda. O pós-venda é venda. Hoje, nas operações que eu trabalho, se eu não assumir toda a cadeia de contato com o cliente, corretor imobiliário, eu não assumo. Eu não entro. Então, por exemplo, Garra, vem vender comigo. Eu falei, eu não vou vender com você. Tá maluco? Eu ir lá vender? Tá doido? Se você quiser que eu participe da sua operação, eu só vou se tomar conta do crédito, da venda, do marketing e da experiência com o cliente. Porque todos esses... Pós-venda, saque, assistência técnica. Porque esses caras derrubam minha venda. Sim. Imagina se tem uma equipe reclamando que não mandou o boleto. Sim. Meu cliente mandando que mandou o boleto. Veio a correção de NCC, eu não consegui aqui negociar com o cara. Ligo num saque e não atende. Sabe o que a equipe faz? A equipe para de vender para atender o cliente. Porque se o cliente não vai no saque, ele vai em quem? No corretor imobiliário. E o mais interessante é que a gente percebe muito, uma das maiores queixas de quem faz essa aquisição é justamente o pós-venda. Porque, assim, a maior queixa. Exatamente. Por exemplo, o trabalho que tu fazes, para mim, teria que ser abraçado por todo mundo, pegar desde o início do processo, ajustar, colocar, não ter a vaidade, como muitos incorporadores, eu quero fazer um produto e quer que o corretor seja milagreiro. É isso aí. Olha, faz esse milagre. Não, você falou tudo. Claudinha, tem coisa que eu sento na mesa, eu vejo... Falou, deixa eu só falar uma coisa pra você. Eu só não sei fazer milagre. Exatamente. Milagre não dá. Milagre não dá. Não mais pede. Gente, isso aqui é um milagre. A gente manda pro mãe da Lamari. E, gente, é trabalho, tem que ter energia. E é linha de produção. Processo. Eu sempre falo, processo e continuidade. É disciplina. É assim, continua sem parar, sem parar. Agora eu imagino assim, Garra e Milene e quem está ouvindo a gente aí, como é que eu enxergo isso aqui? Eu tenho quem inicia o processo todo aqui. Eu iniciei aqui, eu comprei o terreno, ajudei a comprar o terreno, mas a construtora vai mandar o fulano fazer, e quem é que vai fazer a venda já é o ciclano, que não falou com quem idealizou o produto, e vira assim uma grande bagunça. E as pessoas começam a fazer as coisas da cabeça do seu jeito. Eu não tenho processo, não tenho DNA. São duas coisas que atrapalham a incorporação imobiliária. Quais são? Primeiro, achar que sabe. Segundo, ansiedade. O que tem de incorporador que queima largada e gasta dinheiro, né, gente? Eu tive uma operação agora, eu tenho uma operação agora que eu tenho que falar assim, cara, segura um pouco. Não contrata. Você imagina um comercial fazer isso? Comercial quer pegar, quer fazer, vamos lá, vamos fazer tal. Mas como eu faço parte do negócio... Tu não quer ter prejuízo. Não posso. Você concorda? Lógico. E eu falo assim, pelo amor de Deus, não me induza ao erro. Não é? Porque fica lá, água mole, preda, dura, tanto bate até que fura, tá ali na cabeça, tá ali falando, tá ali falando. Falei, eu só vou deixar. Eu deixo algumas coisas. Eu só vou deixar você fazer porque você quer pagar para aprender. Então, você vai errar. Pronto. Vai voltar comigo. Você fala, porque nossa, Gá, que legal. Gente, assim, quando eu tô em reunião, Milene, quando eu tô em reunião, vou falar uma coisa bacana para você. Se eu tô numa reunião que você acha e eu sei, você já tá errado. Claro, gente, como é que a pessoa vai empreender, vai lançar um produto, vai chamar o cara que é especialista e vai querer
e vai querer falar alguma coisa. Garra, se um dia eu investir num negócio desse, o que você falar é lei, meu amigo. É isso, acabou. Milene, gente, tem que ter humildade. E eles vão ficar felizes depois pelo sucesso. Eu fiz uma pesquisa na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Uma região maravilhosa. A região de Miguel Couto. Miguel Couto, cara, é em Nova Iguaçu, mais de 1 milhão de passantes. Olha o cenário da pesquisa. 1 milhão a população passante. Não lançava nada há mais de 15 anos na região que eu estava vendo. Não tinha nenhum imóvel regularizado. Não tinha gente, não tinha casa para o pessoal alugar. Pô, vou lançar um empreendimento imobiliário regularizado, vou estourar de vender, né? Com certeza. Se acertar no preço, né? Não. No produto. A percepção é a seguinte, Milene. A gente vai fazer a validação comercial. A minha equipe é barriga no balcão. Vai lá. Eu tenho mais de 300 perguntas que eu tenho que responder para a área, para poder dar autorização para a compra da área. Sim. Eu falei com o corretor, ele falou, olha, essa área não é boa. Eu não moraria ali. Eu falei, gente, se o corretor não mora ali, tá difícil para mim, né? Sim. Aí um outro corretor falou, não, eu moro ali. Aí você vai no comerciante. Falou, cara, não gosto daquela região. Aí o outro, eu poderia ver aquela região. Você acha que eu vou fazer negócio na dúvida? Nunca. Você acha que eu vou colocar dinheiro bom em lugar duvidoso? Eu não posso. Sim. Eu tenho que dar resultado para o meu investidor, para o cara que confia em mim. E o meu investidor, como a minha operação de rentabilidade margem líquida é pequena, eu opero de 13% a 18%, eu ganho no ROI. Então, quanto ele menos ele descapitalizar, melhor para ele, gente. Melhor, verdade. Não é, Milene? Então, quanto menos ele descapitalizar de forma fracionada, melhor. Então, eu não posso me permitir ter dúvida. Eu só vou na certeza. Exatamente. Se tiver dúvida, a gente não entra. Beleza, muito bom. Muito bom. É muito próximo do quando a gente tem um cliente que tu entende que aquele cara não vai conseguir dar continuidade na compra dele, nos pagamentos, e ainda assim você força a barra e faz a venda. E Garra, horizontal não é uma boa? Vertical, porque assim, horizontal, aquelas casinhas é menos investimento em construção, né? Isso teria que ser uma área muito grande para poder... Bom, como é o resultado desse investimento? Milene, eu vou te falar uma coisa. O que vende mais horizontal, né? Gente, pelo amor de Deus, o pessoal vai fazer fila para comprar a casinha, Sim. que vai ter ali um terreno de 150 metros, que ainda tem algum lugar para construir. Isso é fantástico, difícil é fechar conta. Sim. Você pega uma área, de repente, que eu tenho um CA, uma capacidade construtiva de 3, 4 vezes, que eu posso, numa área de 1.000 metros quadrados, fazer uma área construída de 4.000 metros quadrados, com 3,5 de área útil, eu vou perder dinheiro. Verdade, tem que ir para vertical, né? Exatamente. Então eu tenho que potencializar aquela área. Sim. Entendeu? Então é por isso que eu falo, por exemplo, o empreendimento que eu vou gerar, sei lá, 20 milhões, eu poderia gerar 100 milhões. Sim. Mesmo que a minha rentabilidade seja um pouquinho menor na horizontal, eu deixo muito dinheiro na mesa. Então não vale a pena. Só por isso. Tá? Só se a área for, cara, lá embaixo. Muito barata, muito barata, grande. Mas não faz sentido. Tá. E vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho 2 bombas pra falar pra vocês, tá? Você quer ouvir bomba? Vamos. Você quer ouvir bomba? Você tá aí? Quais as tendências futuras pro mercado econômico? Tá. Milene, primeiro que agora a gente vem num conceito que algumas incorporadoras estão entrando. Eu não tinha praticamente concorrente no segmento que eu estava atuando, que era o segmento ali do econômico premium, certo? Qual o valor desse econômico premium? Cara, eu tô falando de 350 a 500, 600 mil reais, né? Esse público estava desassistido, gente. Sim, ele tinha era uma o cara reprimida. É o cara do Minha Casa Minha Vida, não tem renda para comprar o alto padrão, mas também não consegue comprar. Olha, a gente está falando de uma renda que esses produtos meus, ele é um misto. Tá? Se eu falo de 350 mil, 6,5, 6,600 consegue comprar se ele tem ali as variáveis de cotista e tal, certinho. E tem uma idade adequada para isso. Depende da idade, exatamente. Agora, os imóveis um pouco maiores, eu tô falando para você de 14, 15 mil reais de renda. Essa galera tá desassistida, foi quem mais sofreu. A classe média penou demais. Porque se você olhar, essa renda, para você, cara, tá muito sofrido. Para comprar os imóveis não tem essa... chega. Então,
qual era a tendência? Qual a tendência do mercado imobiliário? Não é que econômico precisa ser feio, né, gente? Não, gente, econômico... Olha, na minha época de econômico, eu proibia qualquer corretor de falar baixo padrão, de falar esse tipo... Gente, econômico. Até popular eu não falava. Econômico. Porque é um imóvel. É um imóvel. Não é uma calça jeans. Tu tá comprando um imóvel. Cara. Gente, comprar imóvel é assim... É uma realização. Realização de Milene, todo mundo. É isso aí. Eu tô falando para você que a volumetria de fachada, fachadas mais contemporâneas, mais bonitas, tudo que não se repete na obra pode ser feito. Vamos supor, você vai colocar uma porta bonita para todo mundo, só que você coloca para todo mundo, você multiplica pelo empreendimento inteiro. Agora, se você fizer uma portaria cintuosa, uma área de lazer incrível, é uma só. Sim. Certo? Então, empreendimentos com mais itens de lazer, com portarias mais trabalhadas, com fachadas mais elaboradas, que é o que a gente estava desenvolvendo na região de Fortaleza. Sim. Só que as construtoras entenderam essa linha agora. Então, você tem a Moura do B, vocês conhecem a Moura do B? Uma potência, veio com a linha Mood, tá? Você tem a MRV, que sempre fez aqueles produtos duros, industrializados, que foi minha escola, aprendi muito lá com eles, lançou a linha Essência. Ai, que legal. E já fica aquela coisa mais, né? Um empreendimento mais bonito, mais charmoso. E essas áreas de lazer? Que é menor. Sim. Que é menor. Sim. Então, assim, ele é um empreendimento muito bem apanhado, mas as metragens são menores. Então, quando a gente coloca, na realidade, Milene, esses itens de lá, a gente fez um empreendimento lindíssimo agora, chamado Mahai Home Resort. Acabamos de lançar 192 unidades. Na primeira semana, adivinha quantos vendidos? Quantos? 61. Nossa. Esse final de semana a gente bate 75. Bacana. E tem mais quase 190 clientes ajustando para poder fazer a compra. Era um produto... Com certeza essa galera que está vendendo, essa turma que está vendendo, não está só nos leads, né? Não, imagina. Está fazendo eventos, com certeza. O pessoal tá ligando para carteira, tem muita imobiliária que tem locação. O cara liga pro cara do proprietário da locação, liga pro locatário para poder sair da locação. Sim. O cara tira o locatário, faz dinheiro de novo nesse negócio. Faz então, eventos, assim, empresas, vai nas farmácias, a gente falava com farmacêuticos, a gente ia para grandes empresas, farmácias e gente, qualquer lugar que você esteja, você tem que falar quem não é visto, o que é que muda o quê. Todo mundo tem que saber o que eu faço. Isso aí. O corretor tem que saber onde eu tô. Fila de padaria. Verdade. Ixi, a gente já vendeu muito. Ao invés de estar dizendo, nossa, que calor. Não, puxa um assunto, dá um sorriso. Eu tenho certeza que vai ter reciprocidade e você vai conseguir falar do seu negócio. Muito bom. É isso mesmo. E aquele convite, faça seu cadastro, faça sua simulação, ele dá resultado. Muito maior do que panfleto de produto, com foto de produto. Eu tô errada. Não, tá errada. Não, você tá super certa, porque quando você faz o panfleto de produto, você tá trabalhando pros outros. Você tem fez anúncio com o nome de produto? Esquece. Vai pra construtora. Você fez anúncio colocando a localização. Gente, coloca o bairro, que é a quantidade de dormitórios, a renda da parcela, a renda que ele precisa. Não, melhor, coloca a parcela morando com esse cara e as facilidades. A gente vai ter uma bomba. Eu quero saber essa bomba, gente. A gente vai ter uma bomba aqui em Belém. Aqui em Belém. Opa, olha, a gente tem novidade. Aqui em Belém, mas assim... Vamos colocar um produto em evidência, vai ficar na boca do povo de todo mundo. Vai ser fantástico. Disruptivo. Eu quero saber qual Disruptivo. Cenas dos próximos capítulos. Aguardem, acompanhem nas redes sociais. Quem é de Belém não pode perder. Muita gente vai colocar dinheiro no bolso. Você tem que ficar antenado a essa nova movimentação do mercado. Você vai ficar de queixo caído. Produto... Minha Casa Minha Vida em Belém, tem? Você vai falar difícil, né? Aqui em primeira lançamento em condição de pagamento igual lançamento. Que legal. Mas a entrega é pro ano que vem. Você acha que é legal? Que bacana! Uau! Entrega ano que vem. Muito bacana. Vai falar embora, aqui dentro desse podcast. Gente, eu não posso falar ainda para vocês. Eu não posso falar. Porque a gente tá fazendo a estratégia para soltar no mercado, minha amiga. Então, olha, você já sabe que vem novidade aí. Vai vir uma novidade fortíssima.